Hello there e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal eu costumo mostrar como que eu preparei cada uma das minhas aulas que são baseadas no material digital, claro que é o material que a gente do Estado de São Paulo precisa usar para fazer nossas aulas. Então eu falo como eu desenvolvo cada uma das atividades que estão presentes lá no slide e também as aulas espelhadas da plataforma Speak. Esse vídeo em específico nós vamos falar de uma dessas aulas espelhada, que é a aula espelhada número 13, Thinking and Discussing. Antes da gente começar, se é a primeira vez sua aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificações e depois, se você curtir esse vídeo, você deixa seu joinha lá no final do vídeo, ok? E não custa nada lembrar, em todos os meus vídeos eu mostro aqui na tela o slide do material digital que os professores têm acesso lá no repositório do Centro de Mídias, mas também eu mostro um material impresso que eu mesmo elaboro baseado no material digital. Então esse material impresso fica disponível aqui embaixo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser baixar e usar, fique à vontade e use em suas aulas, só que depois volta aqui para me falar como que foi. Então vamos começar a aula 13, a aula espelhada número 13, que é a penúltima aula desse bimestre, tem como título Thinking and Discussing. Vamos dar uma olhada aqui para ver quais são os objetivos dessa aula. Conteúdo, eles vão aprender o modal para Requests and Responses, o can, ou a forma negativa can't, e word collocations. Eles vão aprender check emails, have a meeting, give presentations, write emails, make a phone call, and etc. De objetivo, sugerir um horário para uma reunião. Vou só lembrar que quando é aula espelhada, eu não uso slide em sala de aula, tá? Eu uso o slide só para preparar a minha aula, porque eu venho aqui no slide, eu olho aqui que essa aula vai usar lá da plataforma o nível 2, Unidade 1, lição 3. E aí eu sei que eu vou ter que desenvolver esses 3 exercícios, essas 3 sessões de exercício aqui com os alunos na aula. Então é só isso que eu uso do slide, só uso para preparar minhas aulas. No dia da aula espelhada, é só a plataforma lá na tela e os alunos com o handout na mão acompanhando a atividade, ok? Vamos começar, então chega, já não vou usar mais o slide, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês apenas o handout que eu faço e a plataforma. Então esse aqui é o handout que eu desenvolvi para essa aula, Thinking and Discussing, temos os conteúdos, os objetivos e a primeira atividade está aqui, ó, para começar. Follow your teacher's instructions to play domino and practice English. E aí, o que eu fiz? Essa primeira atividade, eu fiz uma atividade mais dinâmica para os alunos participarem e praticarem o que eles aprenderam na aula anterior. Então, eu fiz um jogo de dominó. Se você já acompanha meus vídeos aqui, você já deve ter visto eu usando o dominó no 6º ano, usando no 7º ano, e agora a gente vai usar também numa aula espelhada. Como que vai funcionar isso aqui? Vou dividir os alunos em duplas, ou no máximo em trios, tá? Para cada dupla eu dou um joguinho desse e aí eu peço para eles embaralharem e dividir entre eles em números iguais, certo? Fez isso, eles vão decidir quem vai ser a primeira pessoa que vai jogar e em qual sentido que vai jogar, né? Se vai ser horário ou anti-horário. Aí vamos supor que a primeira pessoa joga aqui esta carta. As cartas, elas sempre vão ter uma imagem referente a um verbo e o verbo escrito mais referente a outro, né? Então aqui em cima nós temos swim e aqui embaixo nós temos play basketball. Então o primeiro aluno jogou essa carta na mesa. O segundo aluno, ele vai ter que vir, ou ele vai colocar aqui em cima escrito o verbo swim, ou ele vai pôr aqui embaixo a imagem do play basketball. Encontrei aqui, vamos supor que eu tenho então, aqui vocês vão ver que tem go swimming, que é o que vai encaixar aqui. Então se eu sou o segundo jogador, eu vou colocar essa carta aqui, só que é aí que vem o pulo do gato. O aluno ele só pode colocar uma carta se ele criar uma frase usando isso aqui. E como na aula anterior a gente estava falando de rotinas, então ele pode falar, por exemplo, I go swimming on Saturdays. Ou I usually go swimming. Ele fala a frase que ele quiser, contando que seja de rotina. Ele falou a frase, ele pode pôr a carta e aí vai a vez do próximo jogador. O próximo jogador ou vai encaixar aqui embaixo a foto do play basketball ou vai encaixar aqui em cima escrito
ride a bike. E aí eles vão jogando, toda vez que alguém for jogar uma carta, vai ter que falar uma frase com o verbo que está ali, ok? Essa é uma maneira que eu vi de relembrar o conteúdo da aula anterior, fazer uma prática mais dinâmica que ao mesmo tempo eles falem inglês. Então a gente dá essas orientações para os alunos, a gente explica isso, a gente pode relembrar com eles ou lá na lousa ou com o handout da aula anterior, como eles falam sobre as atividades de tempo livre, como eles aprenderam a falar isso da aula passada, que é I usually, e pode falar I usually on weekends, on Saturday, on Sunday. A gente relembra, a gente faz repetition de todos os verbos que estão aqui no dominó, só para ver como que tá a pronúncia deles, e aí a gente deixa eles jogando ali por uns 3, 5 minutinhos. E enquanto eles estão jogando, o professor vai andando ali entre os grupos, só para ver como que está a pronúncia deles e como está a produção deles. Depois que eles terminaram, o professor pode chamar 3 alunos para cada um falar uma frase de uma rotina deles, só para checar como foi a produção deles no geral. Terminamos essa atividade, a gente dá continuidade na aula e agora a gente já vai para a plataforma para ver a primeira lesson que nós temos lá. A primeira atividade da lesson, né? É a lesson 3, Thinking and Discussing, e aí o primeiro que nós temos aqui é o Work Vocabulary. A gente clica aqui e aquela primeira atividade que geralmente é um vídeo que eles precisam assistir e prestar atenção no que está sendo dito. Eu vou ativar as legendas para os alunos assistirem com legenda. Aqui eu vou ativar o mudo, tá? Mas só para não interferir na gravação do vídeo. Mas claro que na aula eu toco o vídeo normal com o áudio lá na TV. Enquanto eu vou tocando e vai aparecendo as frases, eu pauso, eu toco a frase, peço para os alunos repetirem, pergunto o que eles entenderam dessa frase e dou continuidade fazendo essa atividade aqui na plataforma até terminar o vídeo. Logo em seguida, a próxima atividade da plataforma é para apresentar para eles as Work Collocations. Então o objetivo aqui é apresentar vocabulário, eu vou tocar e pedir para os alunos repetirem todos juntos. E eu toco umas 2 ou 3 vezes para eles realmente treinarem a pronúncia. Esses 8 verbos, essas 8 ações vão estar lá no handout do aluno com as mesmas fotos para facilitar a identificação para eles, escrito aqui embaixo. Então, conforme eu vou tocando e fazendo repetition lá na plataforma, eles vão fazendo anotações aqui, seja de pronúncia, seja de significado ou de alguma outra observação que o professor fizer. A gente faz isso com todas essas palavras e depois nós vamos lá na plataforma para o próximo exercício, que é um exercício que eles vão praticar. Então o professor vai tocar o áudio aqui. Check emails. E aí vai pedir para a sala repetir o que eles ouviram e depois eles vão falar qual que é a imagem que corresponde a isso. E aí o professor clica na imagem e vai fazendo isso com todas as frases que vão aparecendo aqui. Clica. Give a presentation. Pede para todo mundo repetir, give a presentation, e aí fala qual que é a imagem aqui, o professor clica e continua fazendo isso. O exercício seguinte é um exercício para praticar pronúncia, e aí a orientação que eu dou, ou como eu preparei isso para minha aula, é eu tocar aqui, Check emails. peço para a sala toda repetir umas 2 vezes para ver como que está a pronúncia deles, e depois eu chamo os alunos para virem aqui e gravar, ou então o professor mesmo grava o áudio aqui na plataforma com todas as palavras que aparecerem aqui. Feito isso, a gente terminou essa primeira atividade da Lesson 3 e aí a gente pode ir para a próxima, que é Requests with Can. Clicando aqui, já vai começar uma explicação gramatical do can e do can't. Essa explicação, ela vai estar em 2 telas aqui, e essas 2 telas eu deixei lá no handout do aluno, exatamente da mesma maneira que está aqui as explicações. Então o professor vai explicando lá na plataforma, eles vão acompanhando. O professor toca o exemplo lá na plataforma, eles leem aqui no handout deles, fazem repetition. Sempre que tem exemplos usando a gramática, eu toco o áudio lá, eles fazem repetition e vão fazendo as anotações aqui que eles acharem necessárias. Logo em seguida, na plataforma vem um exercício para praticar, então, estruturas com as frases com can. Isso aqui eu não coloquei lá no handout, eu posso pedir para os alunos olharem aqui, pensam por 30 segundinhos qual ordem eles colocariam, e aí eu chamo um aluno para responder qual ordem ele colocaria, e aí eu vou colocando aqui na ordem que eles falam e vendo se está correto ou não, e eu dou continuidade com todos os exercícios que aparecerem dessa estrutura.
Logo em seguida, o próximo exercício que nós temos é um exercício de listening. São 4 perguntas com o mesmo listening, então eu coloquei isso lá no handout do aluno. Peço para os alunos lerem em silêncio aqui o enunciado, peço para eles falarem para mim o que eles entenderam do enunciado, e aí eu posso usar a técnica mostre-me, né? Por que você acha que é isso? Qual palavra do enunciado te ajudou a entender isso? E aí eu faço a leitura e a repetition de todas essas 4 perguntas. Leio a pergunta, peço para os alunos repetirem, pergunto o que eles entenderam da pergunta, e aí eu leio e faço repetition das alternativas. Por que é importante fazer repetition e exercícios de listening? Porque conforme eles estão repetindo, eles estão vendo qual que é o som da palavra, então eles sabem qual som eles vão ter que identificar. Porque se a gente não faz repetição, por exemplo, o aluno pode ler isso aqui como meeting, e aí lá no áudio vai falar meeting, e ele não vai saber que é isso que está sendo falado. Então é importante a gente fazer repetition do que eles vão ouvir antes deles ouvirem, para eles treinarem o ouvido deles ao que eles vão ter que ouvir. Falei um monte de ouvir nessa frase, mas é isso mesmo, né? Então, lê tudo aqui, faz repetition de tudo, pergunta o significado de tudo, e aí o professor toca lá na plataforma umas 3 vezes esse áudio para eles irem anotando ali. Importante falar que eles não precisam entender de primeira, que o professor vai tocar várias vezes, então ele foca em uma pergunta, depois o professor toca de novo, ele foca em outro, toca de novo, ele foca em outro, para eles não terem aquela ansiedade de que eles têm que entender de primeira. Assim que o professor tocou umas 3 vezes, aí o professor pode falar, ok guys, so the first question, what does Brian have at 10 o'clock? E aí eles repetem, o professor vem aqui e marca a resposta correta. Faz isso com as 4 perguntas aqui na plataforma e depois vem o próximo exercício, que é a mesma conversa, mas dessa vez eles precisam colocar em ordem. Então o professor pode tocar novamente e aí o professor toca e vê se eles conseguiram já ver qual que é a primeira pergunta, a primeira frase. Aí a gente já clica aqui e arrasta, coloca na ordem certa e vai fazendo isso com todas as frases. Terminou, a gente faz um check para ver se eles acertaram e vamos para o último exercício dessa atividade, que é o exercício novamente de ouvir e gravar a pronúncia. Mesma coisa que fizemos no anterior, o professor toca o áudio, a sala toda repete junto, e aí o professor pode gravar a voz dele mesmo aqui na plataforma, ou ele pede para um aluno vir aqui na frente e gravar, e aí faz isso com todas as frases. Feito isso, a gente termina a segunda atividade dessa lesson number 3 e a gente vai para a final task. A final task é aquela que os alunos precisam interagir com o vídeo. Então a pessoa ali do vídeo vai falar e eles vão ouvir e pensar qual que é a melhor resposta das 3 alternativas que vão aparecer ali. Antes da gente fazer essa atividade, eu gosto de fazer uma atividade ainda mais comunicativa com os alunos, então vou mostrar para vocês como que eu coloquei isso no handout do aluno. No handout do aluno, nós temos então aqui, ó, talk to your classmates and make plans for the weekend. Make at least 2 plans for each day of the weekend. E aí eu peço para eles lerem em silêncio, identificar as palavras que eles conhecem e falar para o professor quais palavras dali eles conhecem. E aí a gente vê se eles entenderam o que é para fazer nessa atividade e a gente fala ok. Então nós temos essas atividades aqui que vocês vão precisar marcar com alguém. Let's repeat. Go walking in the park. Todo mundo repete. Again. Go walking in the park. Todo mundo repete. O que é go? O que é walking? O que é park? Então, o que quer dizer isso aqui? Ok, vamos ver a próxima? E segue esses mesmos procedimentos para todas essas atividades. Feito isso, vamos relembrar então como que a gente convida alguém para fazer alguma coisa. Vamos lá, let's repeat. Can we? Todo mundo repete. O que significa can we mesmo? Muito bom, a gente pode. E nesses 3 pontinhos, o que será que a gente vai pôr? Uma dessas atividades. Ou então, por exemplo, can we go walking in the park on Saturday? E aí puxa da aula passada que eles viram as preposições. E aí tem as respostas. Yes, I can. Sounds great. I'm really sorry, but I can't. I have to. I'm not free. E aí ele completa. I'm not free on Saturday morning, por exemplo. Ou I'm not free on Saturday. Ou então, I'm only free on Saturday afternoon. E aí depois que ele fala que não pode, outro pode sugerir outro dia. How about on Sunday? How about in the evening?
E aí, qual que é o objetivo aqui? A gente vai ler as perguntas, vai fazer repetition delas, das perguntas, das respostas, explorando o que significa, pedindo exemplos, e aí a gente fala que agora eles vão sentar com um amigo e tentar marcar pelo menos 2 atividades em cada dia. Então vamos supor, eu estou praticando com você, eu vou perguntar assim para você, can we have lunch on Saturday? Aí vamos supor que você fala, I'm really sorry, but I can't. I have to study. Aí eu posso falar, how about on Sunday? Aí você responde, sounds great. Beleza, já fiz um compromisso para Sunday. Vou tentar outro. Can we go to the movies on Sunday? E aí você pode falar, I'm only free on Saturday. Eu falo, ok, how about Saturday in the afternoon? Você responde, sounds great. Pronto, já fiz outro compromisso. E aí dessa maneira eles vão conversando em pares e vão tentar marcar 2 compromissos para sábado, 2 compromissos para domingo. Para não ficar cansativo, a gente pode fazer assim, senta com um amigo, tenta marcar 2 compromissos. Acabou? O professor faz as correções necessárias do que ele ouviu o pessoal produzindo, né? Faz as correções necessárias, troca de pares e agora você vai falar com outro amigo e tenta marcar mais 2 compromissos. Essa é uma sugestão. Outra sugestão seria pedir para todo mundo levantar e agora você vai conversar e tentar marcar um compromisso com cada aluno, conversando com 4 alunos. E ele vai ali conversando com 4 alunos, tentando marcar compromisso com eles. Depois que eles fizeram isso, depois que eu dei aí uns 5 minutos, 7 minutos para eles fazerem isso, eu posso perguntar com quem você marcou compromisso, o que você vai fazer, que dia que você vai fazer. E agora vamos então para a última atividade lá da plataforma, que é mais ou menos isso que eles estavam fazendo aqui, só que lá é mais voltado para o ambiente de trabalho. E aí, o professor vai tocar, eu vou pôr no mudo só para não atrapalhar a gravação, tá? Mas na aula não deixa no mudo. Aí o professor vai tocar aqui a conversa e os alunos vão prestando atenção. E aí, ok, pessoal, o que ela falou? Então, qual que é a alternativa correta aqui? E eles falam, o professor grava aqui e dá continuidade. Terminamos isso, fizemos toda essa atividade, encerramos a lesson que eles tinham que fazer, mas vamos fazer uma autoavaliação da aula. E a gente volta lá para o handout do aluno e tem a seção What I Learned. Então, hoje falamos sobre, e aí deixa os alunos falarem sobre o que nós falamos hoje, e a melhor opção a gente fala, ok, então escrevam aí no handout de vocês que hoje falamos sobre marcar compromissos, por exemplo. Para fazer pedidos, usamos o verbo modal, e aí deixa eles falarem qual que é o verbo que a gente viu hoje mesmo. Can, muito bom, escrevam can aí. Para uma resposta afirmativa, podemos usar I, teacher, yes I can. Ok, yes I can, o que mais? Apareceu aqui em cima sounds great. Ok, muito bom, vamos escrever aqui embaixo. E para uma resposta negativa, podemos usar No I can't, teacher. Ok, o que mais? I'm sorry, but I can't. Ok, o que mais? I'm not free, muito bom, então vamos escrever aqui. E isso a gente encerra essa aula, ok? Foi isso que eu preparei para a aula espelhada de número 13. Lembrando, o material do Dominó vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. O handout que eu mostrei na tela também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. E se vocês fizerem o download para usar, volta depois aqui para comentar o que achou. Mas antes de sair, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui falando se você gostou do vídeo, qual a atividade que você mais gostou, só para aumentar o engajamento do meu vídeo e para quando eu postar vídeo novo você receber uma notificação. Eu fico por aqui. Thanks a lot for watching this video and see you in the next one. Bye bye!